Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Seja bem-vindo a mais um episódio do TerraVis Talks, o nosso podcast aqui da TerraVis. Eu sou o Caio Rodrigues, estou mais uma vez com o meu amigo e sócio... Thiago Miller, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos dar início a mais um episódio do TerraVis Talks, esse podcast onde a gente fala sobre gestão, marketing, vendas e todos os assuntos que você, dono de negócio, empreendedor, profissional liberal, precisa saber para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, ela que é fonoaudióloga, é dentista, é empreendedora, dona de 2 consultórios no Maranhão, doutora Miyuki Wada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Eu quero agradecer o convite, né, e dizer assim que é uma satisfação poder dar mais um passo, né, nessa minha jornada de empreendedorismo, que é, no caso, entrando aqui no marketing. Eu nunca tive dificuldade em ter agenda, em ter pacientes, mas quando a gente tem ideia do que o marketing pode proporcionar para uma empresa, né, é um caminho sem volta. A gente entra, a gente quer cada vez mais, né, poder estar ali naquela caminhada. Que ótimo, maravilha. Bom, a gente já conhece, né, um pouco da tua trajetória por trabalharmos junto contigo, mas... Para o pessoal que não te conhece ainda, conta pra gente um pouco da tua trajetória para se tornar ali primeiro fonoaudióloga, depois dentista, a empreendedora. Não sei se você se reconhece como empreendedora a partir de um certo momento ou se isso sempre esteve contigo, né? Como que foi um pouco a sua trajetória? Eu, na verdade, nunca pensei em ser carteira assinada, nunca na minha vida, né? Eu cresci com o meu pai sendo empreendedor, né? A minha mãe, ela é dentista, então eu cresci nesse ambiente de consultório odontológico, aquele cheiro de consultório odontológico que antigamente se tinha, né? Então, eu fiz fonoaudiologia primeiro porque na época eu tinha feito vestibular para odontologia, só tinha na Federal, e meu primeiro vestibular realmente eu não passei. Inclusive, eu até falo, gente, eu era frustrada, porque eu sempre sentei na frente, sempre fui uma boa aluna, e como que eu não passei no vestibular para odontologia na Federal? E assim, as amigas iam passando, e a gente, quando é adolescente, a gente não tem aquela maturidade, né? Falei, não, peraí que eu também tenho que entrar na faculdade, que eu tô ficando para trás um semestre, né? E aí, fiz fono, e era uma faculdade particular também, passei, me formei, e a fonoaudiologia, para mim, é um curso lindo, um curso de reabilitação. A fono, para mim, hoje, me dá um embasamento grande na reabilitação, na minha odontopediatria, na ortodontia em si, em todas as minhas especialidades, que, no caso, até a harmonização orofacial me dá uma noção de musculatura e de reabilitação mesmo que, se eu fosse só dentista, eu não teria, né? Só que eu era frustrada. Eu nasci para ser dentista. Eu digo assim, a odontologia para mim é um prazer. Eu tô naquele ambiente, então quando eu saio da minha casa, ali para mim é um lazer. Eu vou para o meu consultório, para os meus consultórios, eu esqueço os problemas que eu tenho, atendo e esqueço, porque eu amo aquele ambiente, eu amo o que eu faço. Então, assim, quando eu decidi ser dentista, eu sempre soube que eu ia ser empreendedora. Eu nunca quis. Eu lembro que a primeira clínica que eu trabalhei, o dono da clínica, que ele é empreendedor também, né? Eu recebia por porcentagem, eu recebia um valor fixo de diária, mais a porcentagem do que eu produzia, e ele somou mais ou menos, e aí ele disse, doutora, a senhora não quer para a gente assinar sua carteira com tantos R$1.000? E aí eu falei para ele, olha, se assinar minha carteira, quando é meio-dia, eu vou embora. Quando é 6 horas da tarde, eu também vou embora. Então, eu não vou ficar aqui me matando para ganhar um valor fixo. E isso, aquela minha veia empreendedora sempre teve, né? Eu sempre quis ser dona do meu negócio. E eu digo muito para as minhas filhas que eu quero que elas sejam empreendedoras. Eu quero que elas tenham, né, essa veia comercial, porque eu acho que é uma liberdade que a gente tem, liberdade de tempo, liberdade financeira, e a odontologia me proporciona isso. Hoje eu tenho um time em que várias famílias dependem de mim, e eu vejo a minha responsabilidade social, inclusive, nisso, e poder, assim, proporcionar vidas melhores para as minhas colaboradoras, para mim, não tem preço. A gente poder mudar vidas, né? Eu mudei a minha vida, a minha história. Eu sempre tive, na medida do possível, né? Minha família é uma família de classe média, eu sempre estudei em colégio particular, fiz esporte, fiz inglês, sempre tive tudo que uma pessoa né, podia ter. Nunca me faltou nada, mas nunca fui aquela pessoa, né, milionária para poder dizer, olha, tu não vai precisar trabalhar.
E isso me move, né? Porque o empreendedorismo, essa paixão em fazer acontecer, é o que faz com que eu acorde todos os dias e acredite, olha, que vai dar certo, né? Primeiro que eu sei que hoje eu sou cristã, né? A fé que eu professo é muito importante para o empreendedor entender isso, né? Que Deus, ele é o centro da minha vida. Então, eu coloco ali diante do Senhor e Deus, ele vai abrindo as portas. E hoje, o que ele fez sobre a minha vida, o que ele vem fazendo, né? Todos os dias, a gente vê a grandeza dele e me colocou nesse meio de empreendedorismo e me colocou aqui, né? Diante de vocês também, para a gente poder, inclusive, aperfeiçoar essa questão do marketing também, né? Que legal. E aí, então, beleza, o empreendedorismo sempre foi uma veia muito forte em você. E aí você fez a fonoaudiologia, se sentiu uma fonoaudióloga frustrada. E qual é o momento exato que você fala, eu preciso fazer odontologia? Então, eu sempre quis ser dentista. Eu sempre soube que eu ia ser dentista. Eu só estava esperando o momento para poder fazer. Eu fui casada com o pai da minha primeira filha e, na época, o meu casamento não deu certo e eu falei para minha mãe, mãe, eu já errei tanto, já fiz tanta, né, coisa na minha vida que não era para ter feito e hoje eu quero começar de uma forma correta. Eu quero voltar para casa e eu quero fazer odontologia. Vocês pagam odontologia para mim? Eu já estava 3 anos formada. E eu já decidi fazer, e eles abraçaram o meu sonho, né? O meu pai e minha mãe, não, você quer voltar para casa, você quer fazer odontologia, então tu vai ser dentista. E eu me dediquei muito no meu curso de odontologia. O curso de odonto, para mim, eu era tida como uma das boas alunas da minha turma, e eu lembro que uma professora, ela falava, o acadêmico que você é hoje é o profissional que você é visto amanhã. Se você é um bom aluno, você é visto pelos seus colegas e pelos seus professores como um bom profissional. E eu me dediquei realmente muito. E foi quando eu me separei mesmo que eu decidi entrar. Eu entrei com 25 anos na faculdade de odontologia. Me formei com 29 e de lá para cá eu nunca parei. Eu tenho 3 especialidades, né? Eu sou odontopediatra, sou ortodontista, faço harmonização orofacial. E nessas minhas especialidades, eu nunca fiz um mestrado e um doutorado em uma única área, porque como a minha vida é uma vida clínica, eu sempre fui buscando aquilo que ia me engrandecer na minha vida clínica, justamente pela minha veia empreendedora, né? De saber que eu queria fazer acontecer. E hoje eu estou assim, num nível do meu consultório, que eu tenho parceiros que sonham junto comigo. Inclusive, eu estou aqui hoje, né? Vou passar 5 dias fora e o meu consultório está rodando. Está tendo atendimento, porque hoje eu tenho as meninas que os processos já estão mais alinhados, né? Tem os colegas que acreditam e que sonham junto comigo esse sonho e a gente toca junto. E é isso. Eu entrei mesmo de cabeça aí nessa história, no meu divórcio, né? No meu divórcio. Hoje eu estou casada novamente, tenho família, tive uma outra filhinha. E só você vê a sua vida estruturada, né? Diante do que você sempre quis. Eu sempre quis ser dentista, né? O meu marido, hoje, a gente tem uma vida muito estruturada com as meninas. Então, é como se a gente vê, né, o cuidado de Deus sobre a vida da gente e vê o quanto que Ele é bom e o quanto que Ele é maravilhoso na vida da gente. Amém, que maravilha. Amém. E aí, você finalizando a odontologia aos 29... De lá para cá, como você comentou, assim, os cursos são inúmeros, né? Porque eu até achei na internet teu currículo, nossa, o tanto de cursos que tem. Isso foi sempre... Eu entendo que você sempre foi estudiosa, um pouco pelo que a gente está conversando aqui, fiquei com essa impressão, mas foi a partir da faculdade, nesse momento, que você decide se dedicar muito, dali em diante que você começa a ter esse afinco todo para estudar e se aprimorar? Eu digo assim que talvez o meu hiperfoco seja a odontologia. Assim que eu estava recém-formada, assim, tinha necessidade de fazer vários curso de cirurgia oral menor, curso de restauração. Aí fiz a minha primeira especialização, da primeira fui para a segunda, da segunda fui para a terceira, e da terceira eu fiz vários cursos de imersão, vários cursos, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, Milka, se a gente colocar na tua porta, todos os teus cursos, falta a porta. Né? Porque eu termino um curso e emendo outro, Mas é um ligado no outro para poder a gente chegar hoje no processo redondo que eu estou. Hoje eu não quero mais... Tanto é que hoje eu vim para uma imersão de gestão. Esse ano eu não fiz curso nenhum na minha área.
Os cursos que eu fiz foram cursos de gestão, para poder entender cada vez mais, porque eu já passei daquela fase de atender para fazer o meu consultório acontecer. Hoje eu atendo, mas o meu consultório não deixa de acontecer se eu não tiver, né? E para o empresário chegar nesse ponto, a gente tem que virar várias chaves, a gente tem que apertar vários parafusos para poder a gente fazer o negócio rodar. Perfeito. E a tua primeira especialidade foi Ortodontia. Ortodontia. Aí depois Aí eu fiz odontopediatria. Eu fui monitora de odontopediatria na faculdade. Eu sempre gostei de atender criança. Eu amo atender criança. E aí a ortodontia me levou para a odontopediatria porque as crianças têm muitos problemas, né, de maloclusões. E aí, mediante a odontopediatria, eu nunca aceitei também o processo de envelhecimento e foi quando foi liberado para dentista a harmonização orofacial. E eu entrei aí de cabeça quando eu entrei na harmonização e fiz vários cursos, aqui em São Paulo, inclusive. Os melhores cursos que se tem na harmonização de referência eu busquei para poder fazer. E assim, por sempre ter sido dedicada, estudiosa, eu sempre vejo, não, quem é o melhor? Esse aqui que é a referência no Brasil, pois eu vou lá procurar e vou fazer ali. Tanto é que o meu curso de ortodontia, quando eu me especializei, que eu terminei a especialização, eu vim para cá, para São Paulo, para fazer um curso de mecânica e ortodontia, finalização em ortodontia com o professor Marco Jansson, que ele é referência, né, na ortodontia brasileira. E é assim, a gente se une com os melhores para a gente poder colher aqueles frutos, né? Porque é aquela história, né? Quando você se senta na roda com 4 bestas, você pode ser o 5º, né? Então, eu não quero me sentar com os 4 bestas, eu quero me sentar com quem realmente pode acrescentar na minha vida. A gente se junta com pessoas que realmente podem nos elevar, né, de determinadas formas, a gente tem que mudar várias concepções, várias coisas dentro da nossa cabeça, a gente tem que ressignificar várias coisas que a gente traz da nossa infância, inclusive, né, para a gente poder conseguir chegar a um resultado. Que legal. E aí, então, finalizando as especializações, conta pra gente um pouco como é que foi a vida de consultório. Então, como você comentou, hoje você não precisa atender para sobreviver, digamos assim. Mas eu entendo que lá no começo provavelmente foi muito... Na verdade, o meu consultório ainda depende bastante de mim, porque o início, o paciente ele chega por mim e eu vou destinando para as especialidades que eu não atendo, mas os pacientes chegam para serem atendidos por mim, avaliados por mim. E quando eu comecei, eu trabalhava em uma clínica, eu era clínica geral e comecei a fazer os meus cursos. Quando eu comecei a fazer os cursos, foi que eu decidi realmente ter o meu consultório e de ter os meus consultórios, foi que eu entendi que aquilo ali era a minha direção. Mas espera aí, eu não faço isso aqui, não sai nada do meu consultório, nada. Eu não faço implante, então eu vou mandar para o implantodontista. Não, eu contrato o implantodontista, ele faz para mim. Eu não faço canal, eu contrato o endodontista, ele faz para mim. E assim eu tenho vários parceiros, eu só trabalho com especialistas, todos os colegas que trabalham comigo, eu tenho, na verdade, um colega que ele é clínico geral, que ele é muito próximo de mim, mas foi um bom aluno, e ele faz as coisas mais corriqueiras, né? A atenção básica, um clareamento, mas toda a parte mais complexa das especialidades, eu tenho os colegas, eu tenho um bucomaxilo, que eu tenho curso de cirurgia oral menor, faço cirurgia de siso, mas hoje eu já me dou o luxo de não fazer. Ou faço quando realmente a agenda dele não bate e eu acabo fazendo uma coisa ou outra. Mas os meus consultórios, eu não estou ainda completamente ausente dele. Mas hoje eu já consegui compreender e as meninas já entenderam o processo. E cada vez mais a gente vai aperfeiçoando para ver se eu fico mais na gestão e diminuo um pouco essa rotina minha de atendimento. Perfeito. E dos 2 consultórios, o primeiro foi Santa Rita, certo? Então, Santa Rita é um consultório de 40 anos. A minha mãe é dentista, minha mãe era, assim, é muito querida, muito amada e muito respeitada na cidade. E eu não tinha noção da responsabilidade que eu carregava sobre mim, porque eu sabia que minha mãe era uma pessoa muito querida, muito competente. Mas quando eu cheguei no mercado de trabalho, que ela me colocou lá no consultório, eu vi o quanto que os pacientes amavam a minha mãe. E diziam, olha, só quem fazia meu tratamento era a doutora Thelma. Só quem me atendia era a doutora Thelma. Olha, eu falei, minha gente, mãe, pelo amor de Deus. E graças a Deus, como eu fui uma aluna muito dedicada, eu consegui, né, continuar aquele legado que ela deixou.
E hoje, mas as pessoas lá não me conhecem como doutora Miyuki. Lá eu sou filha da doutora Thelma. Não, vai lá no curso da doutora Thelma, que a filha dela está lá. E eu não me incomodo, né? Porque, para mim, a minha mãe é uma referência de profissional, uma referência de mãe, de esposa. Hoje, a profissional que eu sou, eu me inspiro muito nela. A própria questão do cuidado com o paciente, a atenção com o paciente. Minha mãe nunca nem fez um curso de atendimento ao cliente, mas minha mãe sempre falou, minha filha, o paciente ele gosta de ser bem atendido, ele gosta de ser bem acolhido, ele gosta de ter atenção. E talvez por isso, e por ela ser uma boa profissional também, casava uma coisa com a outra, né? Uhum. Ela, por ser muito atenciosa e por ser uma boa profissional, ela era muito respeitada. Então, o primeiro consultório foi lá porque eu herdei os pacientes da minha mãe. E em São Luís, eu tinha 2 estabelecimentos que eu tinha 2 sócios. Eu tinha sócio em um, tinha sócio em outro, e eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu entendi que o propósito do Senhor não era eu estar junto com ninguém, né? Então, assim, como a Bíblia fala, eu não estou aqui para pregar para ninguém, mas a promessa era para Abraão e não para Ló. E Ló andava junto com Abraão. E quando eles se separaram, Abraão entendeu. Hoje, então, Abraão é pai de uma nação inteira. Uhum. E eu entendi que o meu propósito não era com ninguém. O meu propósito era eu e Deus. Era eu e o Senhor, e hoje eu toco. Hoje eu estou no melhor shopping lá de São Luís. Então, eu tenho os meus pacientes que são fidelizados, são pacientes que eles realmente gostam do trabalho. E eu acho que não é só a questão do trabalho, mas é o encantamento, né? É aquele atendimento humanizado, é aquele atendimento com cuidado, né? Com carinho. E eu acho que é porque também eu amo. Eu não faço nada forçado, eu não fico criando um personagem. Eu sou o que eu sou. Eu atendo ali porque eu simplesmente amo o que eu faço. E eu acho que uma coisa que liga a outra é uma consequência, uma coisa com a outra. Que legal. E agora, uma coisa que eu acho que pode agregar bastante para o pessoal que está assistindo a gente, porque é muito comum, né, que a gente comece um empreendimento como uma pessoa técnica de uma área. Exato. E quando você vê, o empreendedor é uma outra coisa, o empresário e tudo mais. Então, como é que é isso para você hoje, né, que ainda atua totalmente como uma profissional nas 3 especialidades, mas também se vê como uma empresária que tem que estar gerindo a coisa toda. Então, são 2 consultórios. A gente até conversou aqui um pouco antes de iniciar a gravação, mas para o pessoal também ter um pouco desse conhecimento compartilhado, como que é essa coisa de você ter que conciliar as 2 coisas, né? A profissional e também a empresária por trás daquilo tudo? Na verdade, hoje eu já consigo me dar o luxo de não atender alguns turnos. Então, eu tiro turnos durante a semana para poder fazer a gestão de um consultório, turno no outro dia da semana para fazer a gestão do outro consultório. É aquela história de tirar o meu gorro de dentista e colocar o meu chapéu de dona. Uhum. Então, existem turnos que eu realmente atendo como dona, como proprietária, como gestora do negócio. Tanto é que são os turnos fixos, né, que eu tiro para poder fazer toda a parte do marketing, da administração. Existe toda uma consultoria envolvida hoje. Hoje eu tenho uma consultoria financeira, eu tenho uma consultoria jurídica, eu tenho uma consultoria contábil. Então, eu comecei a estruturar e tudo isso foram nessas mentorias de gestão que eu aprendi. Por quê? O dentista, ele se forma para clinicar. Uhum. O dentista, ele não se forma para fazer gestão. E quando a gente chega, só que a odontologia é um ramo tão lucrativo. Hoje, tipo, uma padaria tem 8% de lucro. Uhum. A odontologia me dá 30% de lucro, 35% de lucro. Então, para você errar, você tem que errar muito para o negócio não dar certo, né? Uhum. Então, pelo fato de... Hoje, muitas pessoas que são de fora investem na odontologia. Colocam dentistas que sabem atender e não sabem fazer gestão para trabalhar para eles. E eles estão ganhando em cima dos dentistas. Por quê? Porque tem uma visão empreendedora. Uhum. Então, quando eu comecei a entender o mundo da gestão, o que seria... Porque antes eu não entendia nem que eu tinha que ter um prolabore. Uhum. Antes eu não entendia nem que eu tinha que ter um salário meu. Eu achava que o dinheiro da empresa era todo meu. Meu Deus, estou ganhando dinheiro e tal. E não é isso, né? A empresa ela tem que ter o dinheiro dela para poder se manter, para pagar os encargos, para pagar todas as responsabilidades. E que até então... A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar pessoa física de pessoa jurídica. Porque enquanto você não entende isso, você mistura as contas,
A gente vai criar um samba do crioulo doido, né? Tá ali todo mundo junto, misturado, e quando espanta, a conta tá no vermelho, a conta não tem dinheiro, meu Deus, vamos trabalhar hoje para poder pagar a conta de daqui a pouco, e é uma loucura, né? E graças a Deus, hoje, com as mentorias que eu faço e que eu já fiz, conseguiram me dar, né, esse know-how de entender o que é esse mundo do empreendedorismo. Mas uma dúvida, assim, você falou que os seus pais, né, o pai era empreendedor, né, e a mãe veio dessa parte de consultório. Você herdou também um pouco deles algumas manhas, vamos dizer assim, dessa parte empreendedora, dessa parte de gestão? Ou foi algo que você teve que buscar totalmente por fora, vamos dizer assim? Então, assim, essa parte organizacional, os meus pais não tinham noção nenhuma. A minha veia empreendedora, o meu pai, ele nunca quis ser funcionário de ninguém, né? Sempre teve os empreendimentos dele. A minha mãe era funcionária também do estado, do município, mas tinha o consultório dela, mas ela administrava do jeito que, como eu estou falando, né? O consultório é lucrativo, então sempre deu certo. E por ela ser uma boa profissional, sempre deu certo. Mas eu vim entender mesmo toda essa parte administrativa nos cursos que eu busquei. Eu fui atrás e fui entender, já fiz vários cursos com várias pessoas de renomes, né, na odontologia no Brasil, para poder conseguir ter essa maturidade do meu consultório, essa maturidade com os meus funcionários, uma maturidade com a minha equipe, com os meus dentistas parceiros, para a gente poder fazer o negócio acontecer. E qual que foi o momento que você chegou? É que eu fiquei curioso agora, imaginando essa história, né? O próximo curso que eu vou fazer não vai ser de odontologia, vai ser de gestão. O que aconteceu nessa época, assim? Foi a minha necessidade. A minha necessidade de entender que aquele era o momento de organizar. Eu cheguei num ponto que, tipo assim, o caixa do consultório já era um caixa que estava estabilizado, que a gente consegue. E peraí, agora eu vou buscar meios mais especializados para poder me dar um resultado melhor ainda. Eu tenho uma funcionária que ela fala assim, se já dá certo, ela sem entender muito, imagina depois que ela busca para poder aperfeiçoar. E, gente, de verdade, eu entendo que tudo isso que vem acontecendo sobre a minha vida é porque eu escolhi servir a um Deus vivo. A minha vida é direcionada por Deus. E tudo que eu coloco diante do Senhor. Hoje, a sala do lado, eu passava pelas salas, a minha sala tem uma do lado e uma do outro lado. E minha recepção é uma recepção pequena, e eu sentia a necessidade de expandir, porque a recepção às vezes ficava cheia, mesmo atendendo por ordem de chegar, por hora marcada, mas os pacientes, tem gente que chega antes, tem gente que chega atrasado. E eu falava assim, eu passava e falava assim, meu Deus, se uma dessas salas desalugassem, seria tão bom para eu aumentar. E depois, assim, de uns 3 meses, eu atendendo um paciente, coincidentemente, ou jesuincidentemente, né? Ele falando para mim, e eu conversando com ele, falei assim, olha, eu tenho tanta vontade de expandir, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui nessa sala, porque eu quero um lugar maior. Aí ele olhou assim para mim, a senhora sabia que essa sala aqui do lado desalugou? Aí eu, oi? Então, assim, Deus, ele não une pessoas, Deus, ele une propósitos, porque ele foi que fez a reforma da minha sala e, de repente, ele se transformou no meu paciente. Ele não era meu paciente, comecei a atender, e aí eu falei, é mesmo? Aí eu falei com a administração, realmente eu falei com a pessoa. Aí a senhora quer a sala? Pois é só assinar o contrato, fazer o calção, a sala já é sua. E sem nem falar com minha consultoria financeira, eu falei, peraí, que a consultoria financeira vai se virar para poder a gente fazer o planejamento. E aluguei a sala, já estou expandindo o consultório. E a gente contrata mais pessoas. E é isso, é o momento que eu vi de procurar, eu não vou mais fazer um curso de odontologia dentro da minha odontologia. E fazer curso de gestão foi a minha necessidade de organizar para poder ver o negócio crescer. Que legal. E agora, até trazendo para a parte da tua equipe, estando em contato com elas, eu sempre falei muito sobre como elas sempre têm assim, com um astral lá no alto e tudo mais. Queria até deixar aí um beijo para Maria, para Tayane, são top demais. Como é que foi isso? A gente conversou uma vez sobre um curso relacionado ao encantamento e tudo mais. Como é que foi isso para você de pegar essa equipe e conseguir motivá-las e treiná-las e tudo mais para ter esse astral que hoje qualquer pessoa que tem contato com a tua equipe percebe, assim? Então, eu fiz um curso chamado Efeito Disney. Esse efeito Disney é como eles falam, mais de 92%
das pessoas que vão na Disney, elas querem voltar. Por que elas querem voltar? Porque elas são tão encantadas por tudo aquilo que elas vivem naquele local, que elas são memórias afetivas que criam que elas querem voltar. E aí é o que eu falo para elas, qual é a experiência que a gente está passando para o nosso cliente. Porque chega a recepcionista com a cara emburrada, a auxiliar não fala com ninguém, e a dentista mal olha no rosto do paciente, como é que ele vai querer voltar? Quem é profissional liberal, ele vive de retorno, ele vive de indicação. O marketing, ele traz para a gente pacientes novos, mas os pacientes da base, eles são muito importantes para que a gente mantenha a rotatividade também de um consultório sólido. E aí eu falo muito para elas, eu falei assim, olha, é a nossa energia, o que a gente passa para eles, a experiência que a gente passa para eles é muito importante para eles voltarem, para eles indicarem, né? E assim, eu trabalho com metas, lá no consultório a gente tem metas, a gente dá a meta para as meninas, então elas estão com o gás todo ali, porque elas conseguem ganhar muito mais do que o salário da categoria delas. E eu falo que meu coração se alegra em poder pagar a meta para elas, no final do mês a gente vê que realmente valeu a pena, no final do dia a gente vê quanto é que foi, então a gente vê que elas estão engajadas o tempo todo. Por quê? Porque eu não quero crescer sozinha, eu não quero ganhar sozinha. Eu vindo para cá, elas colocaram, né, a Maria, voa, pode ir, voa alto, tal. Aquela coisa, eu vou voar, mas você junto comigo. Porque ninguém cresce só. Quando você entende que a vida de empresário é uma vida de compartilhar. Você está ali para poder plantar na vida de pessoas e quanto mais você planta, mais você colhe. Isso é a lei da semeadura. Você planta na vida de pessoas e você colhe muito mais, né? Se você planta um grão de feijão, você colhe vários, né, feijões. E a mesma coisa, você planta um grão de milho, você colhe espigas de milho. E é isso, as meninas estão ali comigo por justamente a gente fazer elas entenderem que elas têm que passar uma experiência positiva para o cliente, uma experiência. Os pacientes chegam lá, elas oferecem um cappuccino, aí botam uma bandeja, né, de cristal com um ramo, umas flores lá na bandeja. Então o paciente gosta de tirar foto, marca a gente. E aí são experiências, né, que o paciente ele vai passando ali no consultório. Fora assim, toda a questão do atendimento, né, lá com os pacientes, que fazem com que eles tenham experiências positivas e queiram voltar com a gente. Legal, mas eu queria destrinchar mais isso, porque é uma dor, acho que gestão sempre é uma dor, assim, né, no empreendedorismo, e aqui a gente tem uma visão totalmente vida real. Não é um especialista em gestão falando sobre teorias, é alguém que faz isso todos os dias, então eu acho que os insights são incríveis. Como é que é essa comunicação que você faz com elas, de a gente tem que encantar o paciente e tudo mais? Como é que isso se dá? Existe um treinamento semanal? Existem reuniões? Elas são reuniões individuais ou é reunião da equipe? Como é que isso se dá na prática? A gente, na verdade, a gente faz alinhamentos o tempo todo, a partir do momento da contratação. Na contratação, existe uma análise de perfil comportamental, se a pessoa... o que a gente fala? O funcionário ele pode ser um excelente funcionário, mas ele está no cargo errado. Ele está na função errada. Aí tu está enterrando um talento. Então, quem está na recepção tem que ser um perfil influente. Tem que ser um perfil que conversa, né? Que está ali de bem com a vida. Porque, gente, tem gente que é mais contido. Tem gente que é mais na dele. Esse aí é para ficar lá no financeiro. Para ficar lá dentro, que ele não precisa estar ali se mostrando muito, falando muito. Então, quando acontecem determinadas coisas, a gente alinha todo dia. E quando eu vejo que o negócio assim está muito já... Falei, peraí, que a gente tem que parar. Aí a gente faz um novo alinhamento. Existe todo um roteiro, né, de alinhamento. E elas vão e fazem junto comigo. A gente vai melhorando, vai aperfeiçoando a cada dia. Mas o funcionário, gente, é um alinhar todos os dias. Outro dia eu cheguei e existe a cultura da empresa. O que é a cultura da empresa? É a empresa funcionar exatamente como quando você está... e quando você não está. Então, quando você não está, se chegar alguém, a empresa tem que estar funcionando, rodando, como se você estivesse. E aí uma paciente fez uma foto do café, eu estava no consultório de São Luís e ela estava fazendo implante no consultório de Santa Rita. E ela falou, olha, a Fernanda merece um parabéns, merece um presente bem grande, olha como ela me recebeu. Então, assim, isso é a cultura da empresa. E a mesma coisa quando acontece uma coisa que não é do jeito que a gente, né, de repente, hoje o turno não vai funcionar para fazer o alinhamento, fazer coisa interna.
De repente, a funcionária não está com a farda adequada. Por quê? Porque não está funcionando atendendo, mas está funcionando a parte burocrática. Então, essa questão das meninas estarem o tempo todo afiadas é um alinhar o tempo todo. E no final do dia, aí eu só vou colocando ali, eu falo, no final do dia eu tenho que falar isso aqui com as meninas. Aí eu chamo, olha, aconteceu isso, não pode acontecer. Aí eles ficam me olhando. Outro dia, a Maria foi comprar não sei o que lá embaixo, lá no shopping. Quando chegou, tava a loja toda. Ela, meu Deus, se fosse a doutora, isso aqui nunca que ia acontecer. Por quê? Porque já entende dos processos, né? Tem que existir processo para que a empresa realmente funcione redondo. Perfeito. E agora essa parte das metas, porque esse é um outro ponto interessante. Eu acho que é muito comum, inclusive, na área da saúde, médicos, desde bebê, eles já têm secretária, por exemplo. Né? Então, estão acostumados a ter alguém ali cuidando da recepção, cuidando de confirmar agendamento e tudo mais. Mas muitas vezes não existe essa visão, que é mais de gestão, de, pô, peraí, essa pessoa que trabalha com uma meta ou com comissionamento, ela já vai trabalhar diferente e tudo mais. E, por outro lado, para especialistas de gestão, aí pronto, comissionamento e meta é uma ciência, existem zilhões de formas de fazer e tudo mais. Então, voltando aqui para trazer para um caso super real e pé no chão, como é que se dá, no teu caso, esse sistema de metas? Elas têm... são metas de faturamentos mesmo, que aí batendo elas desbloqueiam bonificações ou prêmios? Como eu é que se dou dá? uma meta diária para elas. Se elas fizerem um valor X por dia, elas ganham um valor X de recompensa. Eu mando no mesmo dia para elas. Olha, no mesmo dia? No mesmo dia. E se elas fizerem aquele valor dobrado, eu mando a meta dobrada. Elas já fizeram a meta triplicada. Então, assim... Para elas que ganham o salário da categoria, e eu vejo assim que quando elas não vão bater, elas ficam meio tristes. E eu falo muito, eu falei, olha, tem dias de luta e dias de glória, né? Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente não ganha. Mas, e no final do mês, no final do mês a gente tem um valor X mensal, que se elas baterem, elas recebem um valor também em cima do lucro do consultório. Então, elas ficam me controlando. Doutora, não faz, isso aqui não pode fazer esse mês. Não, peraí, vamos segurar mais um pouco. Por quê? Porque elas ganham uma participação em cima dos lucros do consultório. Tá. E a gente vai, eu levo elas para um restaurante, a gente vai para uma churrascaria, meio que como reconhecimento. Porque, gente, o dinheiro você ganha, você gasta. Mas o reconhecimento é uma coisa que você guarda no seu coração. Né? Poxa, eu estou fazendo valer a pena. Né? Existe a questão do salário emocional também. O salário emocional é você reconhecer, você dar um presente, é você, né, dar alguma coisa para aquele funcionário, para ele entender que ele é importante. Às vezes ele está precisando de uma determinada coisa, eu chego e abraço aquilo ali e dou para elas. Então, assim, toda essa questão... tanto motivacional quanto emocional e financeiro é envolvido ali. Por isso que as meninas trabalham satisfeitas. Olha, Caio, eu entendo que quando você tem um salário fechado, tu vai ganhar o salário da tua categoria. A pessoa vai estar se matando pra quê, gente? Pra estar enricando o dono do consultório. E o que eu falo que essa mentoria que eu faço, o que é que ele fala? O empresário, a empresa rica, empresário rico. Empresa pobre, empresário pobre. Então, o dinheiro não é meu. Eu tenho hoje um mero salário, como as meninas também têm. Eu até falo, acho que eu tenho que ganhar a meta também para poder ver se eu me motivo. Aí elas falam, mas no final, a gente vê que o dinheiro está todo na conta da empresa. Que acaba sendo meu entre aspas, né? Porque o dinheiro é da empresa, mas quando elas veem que o negócio funciona, que o negócio flui. Tanto é que quando a gente faz as reuniões, né? Não, a gente vai atrás e vai dar certo e tudo. Por quê? Porque existe um cunho por trás daquilo ali. E elas são recompensadas por isso, são reconhecidas por isso. Que legal. E esse sistema de metas, da forma como está estruturado, foi uma coisa da tua cabeça ou foi de algum lugar? Então, eu trabalhava numa clínica que ele tinha uma meta diária. Eu fiz uma mentoria em que ele também dava uma meta diária. E essa outra mentoria, ele fala da meta mensal. Então, eu fui juntando, de tanto curso que eu fiz na minha vida, gente, eu fui juntando uma coisa com a outra e a gente vai fazendo o negócio acontecer. E aí eu consegui estruturar
essa forma de bonificar as meninas e elas trabalharem, às vezes, gente, de verdade. Eu saio tarde do consultório porque a agenda, às vezes, fica bem mesmo sobrecarregada, porque eu não me incomodo nem um pouco, realmente, de atender os meus pacientes, mas elas estão ali comigo, contentes, felizes, atendendo, e todas muito bem dispostas. E todo mundo fala isso. Nossa, as meninas estão aí uma hora dessa e tudo. Porque hoje, como eu já diminuí os meus turnos de trabalho, acaba que um dia ou outro as meninas, né, estendem o atendimento, mas mesmo estendendo, elas estão ali muito satisfeitas. Legal. Legal. Agora eu queria ir para um outro lado, que é muito interessante também. Por quê? Porque a gente tem aqui, né, na nossa frente, uma dentista, empreendedora, empresária e dona de 2 consultórios, mãe, esposa, uma pessoa extremamente ativa na comunidade, porque eu sei também que o pessoal da igreja é super envolvido, enfim, várias amizades, todo final de semana tem aniversário de 10 milhões de pessoas, e ainda com tudo isso, é alguém que produz conteúdo nas suas redes sociais com alguma frequência. Então, acho que é uma lição aqui... A gente quer entender o que está por detrás aí desse... Que magia é essa, né? Que magia... Exato. Como que é possível? Porque, ou seja, possível é, né? Exato. E acho que isso é um aprendizado para quem tá vendo aí, que às vezes não tá produzindo esse conteúdo. Também fica um aprendizado pra gente aqui. Mas é totalmente possível, porque acontece. Agora, como é que isso está na sua rotina? Como é que você faz isso funcionar, assim? Como é a tua rotina para esse lado de redes sociais? Eu acho assim que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que tem que levar a sério. O Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho para mim. O Instagram, realmente, ele me rende financeiramente. Só que eu não posto toda hora, porque isso toma muito meu tempo, como está falando. É mãe, é empreendedora, é esposa, é dona de consultório, mas quando eu chego no final do dia mesmo, antes de eu chegar em casa, ou na hora que eu chego em casa, eu faço todos os meus stories. Então, eu só posto uma vez no dia. Eu não posto de manhã, de tarde, de noite, não posto, né? Então, isso toma muito meu tempo. E eu não dou conta de postar de qualquer jeito. Qualquer coisa aleatória, qualquer coisa na louca, na doida. Eu acho que tem que ser interessante realmente para quem está olhando. Eu tenho pessoas que olham todos os dias os meus stories e falam assim, ixi, ela já começou a postar. Então, vai vir 1, 2, 3, 4, né? E, para mim, não me importa, de repente, isso aqui vai cair o engajamento. Não, para mim, o que importa é a frequência que as pessoas, eles olham. Porque a primeira coisa que uma pessoa compra de ti, ele olha a tua história, ele gosta. Aí, ele começa a te acompanhar. Ele começa a te acompanhar, ele começa a curtir. De curtir, ele começa a comentar teu story. De comentar, ele marca uma consulta para ti. Então, a venda começa desde quando ele te segue. Quando ele começa a te seguir. E tu te torna como uma referência na área. Isso, assim, então, essas pessoas, quando chegam para mim, eles já sabem o que eles querem. Eles já sabem o que eu faço. Na odontopediatria, eu tenho uma gaveta surpresa. Os pais já sabem que eu tenho uma gaveta cheia de brinde para o filho e, no final, quem se comporta, vai lá e escolhe um brinde. Aí a gente vai, tira uma foto. É muito legal vir na Tia Miúque. Então, tudo isso que a gente... Que eu vivo, eu tenho, como tu falou, rotina. Uhum. Eu tenho horário, e o meu horário de postar é sempre no final do dia. Eu pego todos os meus stories, organizo ali, eu perco 1 hora e meia do meu dia, realmente fazendo aquilo ali, mas eu levo a sério porque é uma coisa que me rende. Então, eu acho assim que o empreendedor que ele quer... e não adianta a gente delegar para outras pessoas, elas até fazem. Porque eu já tentei fazer, mas elas não têm o conhecimento que a gente tem. Uhum. E eu não estou dizendo que eu sou insubstituível, mas quando tem uma outra pessoa para fazer, você tem que pelo menos dar uma pincelada. E olhar, não, peraí, esse aqui posta, não, assim tá legal. Mas se não, eu mesmo gosto de fazer os meus conteúdos. Uhum. Eu olho, faço. Para mim, eu faço com leveza, porque aquilo para mim é uma coisa que realmente eu gosto de fazer e é o que eu domino. Né? Eu faço... bem feito, com toda humildade e modéstia, porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu domino o que eu faço. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Uma pausa rápida aqui na nossa programação. Para você que acompanha o nosso podcast, o TerraVis Talks, fica claro que são muitos os conceitos de vendas, de marketing digital que são necessários para a gente conseguir impulsionar as vendas do nosso negócio. E no seu dia a dia corrido de empreendedor, de dono de empresa, é praticamente impossível você aplicar tudo isso. O que você precisa é de uma outra cabeça pensante no teu negócio. E é isso que a gente faz aqui na TerraVis. Se você quer falar de tráfego pago, de marketing digital, de como impulsionar as vendas do teu negócio usando a internet, dá uma olhada no link que está na descrição ou no QR Code aqui na tela
e entre em contato com a gente. Bora de volta pro podcast. E quando foi a virada de chave? Qual foi o momento que você olhou para isso e falou, nossa, preciso produzir conteúdo na rede social? É algo que vai ser rentável para mim? Eu sei que você até fez curso sobre isso também. Quando é que deu esse estalo? Então, na odontopediatria, eu tive um professor de marketing, que ele está nessa minha mentoria da minha cidade. E ele fala que existe uma coisa chamada gatilho da inveja. O que é o gatilho da inveja? Né? Você posta, aí fulano, que é amigo de fulano, olhou. Nossa, fulano, quem é essa doutora? Rapaz, se fulano foi nessa doutora, aí vai lá no meu perfil e olha. Eu acho que essa doutora ela é legal, e começa a me seguir. Aí começa a olhar o que eu posto. De olhar, aí tu planta uma semente no coração. Não, peraí, se fulano for na doutora Milk, eu também vou. Se fulano levou meu filho na doutora, o filho dele na doutora Milk, eu também vou levar. Então, por isso que eu sempre marco os meus pacientes, né? Os pais dos meus pacientes. A maioria que vem já me segue no Instagram. Então, eu só peço para deixar o Instagram lá na recepção. E aí eu então coloco, eu vejo mesmo como é o nome da pessoa. E aí eu já, no final do dia, eu já posto com a foto, marco o pai do paciente, marco aquele paciente, e aí o paciente vai e reposta. Quando ele reposta, aí todos os seguidores dessa pessoa olham e começam a me seguir também. Então, esse gatilho da inveja, a gente fala que é importante porque, além da pessoa conhecer o teu trabalho, ela vai dizer, se fulano pode, eu também posso. Se fulano foi lá e pagou, por que eu não posso pagar também? Né? E foi isso. É a minha virada de chave. Inclusive, isso a gente falou lá na aula. Ele me deu o microfone. Doutora, como é o que elogia muito as minhas histórias? Nossa, todo mundo devia seguir a doutora Milk. E quem vê pensa assim. E não é um perfil grande, mas o perfil que eu tenho é um perfil altamente orgânico, que as pessoas que me seguem não são aleatórias, são pessoas que gostam de consumir um produto da odontologia, que acompanham o meu trabalho e que veem o que é o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo. E ali foi que tudo começou. Perfeito. Então, o estalo foi esse professor de marketing odontopediatria. E aí, logo em seguida, já começou a... eu já postava. Desde quando começou o Facebook, eu já postava. Mas eu não tinha esse insight. Falei assim, gente, não é mesmo? Olha aqui, eu vou começar a marcar esse pessoal. E o pessoal já sabe que eu faço foto. No final, o pessoal fica esperando. Quando eu não faço foto, às vezes eu estou cansada, né? Às vezes, é uma coisa, por exemplo, os pacientes de orto, que eu olho todo mês. Eu não posto foto todo mês com paciente de orto, porque a evolução de um mês para o outro nem sempre é muito impactante. Aí, o que eu faço? Eu coloco quando começa, eu coloco o trans, tipo assim, já evoluiu, olha como era, agora tá. E quando a gente finaliza, aí eu faço um antes e depois e coloco... E tem antes e depois que é muito impactante mesmo. Poxa, fulano tinha um dente altamente apinhado, ou uma harmonização que a gente faz, e olha, nossa, como ficou legal, e tudo. A criança, né, que a gente faz uma ortopedia, a criança que ela era altamente, né, protrusa, aquela bicudinha que a gente consegue resolver aquilo ali. Então, o que eu posto? São conteúdos que naquela pessoa era necessidade, mas e que naquela outra, o filho dela está precisando, ela olha, ela resolve isso. Né? Hoje, na minha cidade, sou uma das únicas que opero com laser cirúrgico. Faço frenectomia em bebê. Eu já operei bebê de 5 dias, 8 dias. Caramba. E já operei senhores de 50 anos. Tem idade para fazer a frenectomia? É o clínico que vai dizer, a clínica que é soberana para dizer quando é que a gente vai fazer uma intervenção. Mas o paciente que me segue já sabe, tu vai lá na doutora Milk, ela opera com laser. Não tem sangue, não tem sutura, não tem dor. Vai lá, que é legal e tal. Então, assim... A pessoa olha e já tem uma semente plantada no coração dela. Não, ela pode até não fazer comigo, mas se ela souber que alguém precisa, vai lá que a doutora Milk faz, né? E é isso. Esse efeito do burburinho, né? Eu não tinha pensado como inveja, mas achei legal o jeito que ele enquadrou, né? É o gatilho da inveja. Gatilho da inveja, né? Mas esse efeito do burburinho é muito, muito relevante mesmo. A gente é muito influenciado pelo que as pessoas que estão ao nosso redor vão falando e vão recomendando, né? Total. E agora, doutora, como é que é tudo isso? Então, a gente já falou, conciliar ali a vida de profissional da odontologia, vida de empresário, empreendedora, vida de produtora de conteúdo. Aí, depois disso, ainda tem a vida pessoal, família, comunidade. Como é que você enxerga como uma pessoa que, nossa, a gente sabe que é altamente produtiva, assim? Como é que você faz, não sei se existe algum tipo de framework, método, agendas, mas para conseguir conciliar toda essa vida profissional e de estudos e tudo mais, também com a vida familiar e tudo mais? Eu acho que é aquela questão dos 80-20.
Nada pode ser 100% na tua vida. 80% é de segunda a sexta para mim. É a minha odontologia. É só a maioria das coisas é conteúdo de odontologia, uma coisa ou outra eu posto, né, da minha vida pessoal. E o final de semana eu tiro para fazer o lazer com a minha família. Tanto é que teve uma data muito importante, foi o Dia das Crianças. E a parte do marketing, né, do cronograma, eu não programei nada para postar, e foi num domingo, dia 12 de outubro. Quando eu lembrei porque essa parte do marketing que eu tinha fechado com uma outra agência e deixei, não fiz mais, eu lembrei, eu falei, poxa, já é domingo, vai ficar sem postar nada, infelizmente. Por quê? Porque o final de semana é da minha família. Então, eu sempre separo os horários, eu sempre separo os turnos, por exemplo, um domingo. O domingo é sagrado, eu saí para almoçar com eles, eu ir para a igreja. Então, é um dia que o que eu posto é o meu lazer com a minha família. E eu posto no final do dia. Eu não fico postando, né, direto de manhã, de tarde, de noite, porque isso me desgasta. Isso faz com que eu não aproveite aquele momento. Então, se eu vou almoçar, eu tiro uma foto do prato para poder dizer onde é que a gente estava, o que é o prato, alguma coisa assim. Quem gosta daquela comida, comenta. Mas eu posto tudo no final do dia. Por quê? Porque aquele momento de final de semana, de lazer, eu tô com a minha família. E durante a semana, eu tô fazendo meus conteúdos de odontologia. E à noite. Perfeito. Então, para a conciliação dar certo, foi algo totalmente intencional e consciente. Você percebeu que tinha que dividir dessa forma e respeitar essas divisões. Não é coincidência. Não, não é coincidência. É altamente proposital. Eu divido realmente, até para eu poder dar atenção para as minhas filhas, para o meu marido, né? É isso. Que legal. Legal demais, doutora. Agora a gente vai, então, para uma parte final, que a gente faz o bate-bola com algumas perguntinhas rápidas aí, que a ideia é compartilhar, né, com o pessoal também algumas inspirações e tudo mais. Então, para começar, a gente gostaria de saber de você algum livro que te inspirou muito, que te marcou até hoje. Então, são livros de empreendedorismo. Os Segredos da Mente Milionária e O Pai Rico e Pai Pobre. O Pai Rico e Pai Pobre é um livro que todo mundo deveria ler, gente, que quer entrar nessa vida, né? Eu digo assim, quem era o pai pobre era um professor universitário. O professor universitário, ele não é rico, ele tem uma vida estabilizada, né? E o pai rico era um empresário. E ali virou a minha chave. Eu falei assim, gente, eu não quero ter uma vida limitada de um salário fixo, fechado. Eu realmente quero ter essa vida de empresária, de ter uma vida de liberdade financeira. E o Segredo da Mente Milionária é aquela história. Quando você vê que uma pessoa fala assim, eu não preciso de dinheiro. Eu estou bem com a vida que eu estou levando. É porque financeiramente ela não está bem. Então, ali são livros que acrescentaram muito nessa minha vida empreendedora. Legal demais. Segredos da Mente Milionária é T. Harv Eker, né? Uma coisa assim, o autor. E Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Tu já leste? Já li os dois, né? O Pai Rico, Pai Pobre fica de recomendação pra mim aí, porque eu não li. Thiago, lê todos os dois, Thiago. Tu vai mudar a tua vida. Olha. Tua concepção. E agora, um filme. Não necessariamente de empreendedorismo, se tiver melhor ainda, mas um filme que te marcou muito, que você recomendaria. Então, eu não sou muito de cinema, de filme, não, sabe, Caio? De verdade. Os filmes que eu assisti eram filmes da minha infância. Né? Então, assim, até as minhas filhas, quando me convidam para assistir, eu tô ali assistindo, porque tem que assistir, porque eu acho que minha cabeça tem tanta coisa pensando ao mesmo tempo, né? Que quando eu paro ali para poder assistir, para entender uma história, eu realmente não sou muito de filme, de ficar me prendendo ali muito a essa questão de cinema, infelizmente. Não, perfeito. Então, agora uma pessoa, alguém que te inspira profissionalmente, que foi assim... minha mãe. Minha mãe é a dentista da minha cidade. Eu achava lindo minha mãe usar um jaleco e suturar aquele dente. Nossa, minha mãe, ela é top, gente. E eu cresci naquele ambiente de consultório odontológico. Então, assim, a minha inspiração, ela como mãe, como esposa, como dona de casa... Ela trabalhava fora, no município, no estado, tinha o consultório dela, mas nunca deixou aquele papel de mãe, de estar ali, de estar acompanhando, de orientar as funcionárias. Faz assim, faz assado, as meninas estão de férias, então vamos fazer uma comida legal. Então, assim, a minha mãe é a minha referência. E ela sabe disso. O legal de tudo é que ela sabe disso, que ela é minha inspiração. Que legal, ótimo.
Maravilha. Então, agora uma última aí. Vamos imaginar que hoje você tem a possibilidade de falar aqui uma mensagem que vai chegar para todo mundo. Aí, as mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo vai receber essa mensagem traduzida na sua respectiva língua e tudo mais. Todo mundo vai receber essa mensagem que você tem para passar. O que você deixaria como mensagem pra gente? Eu acho que as pessoas nunca devem desistir dos seus sonhos. É uma frase altamente clichê, né? Mas aquilo que tu traz no teu coração, aquilo que está enraizado dentro de ti, tu não pode deixar morrer. Tu tem que deixar crescer e florescer. Porque eu sempre digo, você é aquilo que você quer ser. Eu falava que eu queria ser dentista, eu tinha 6 anos. Com 6 anos eu decidi que eu queria fazer odontologia. Com 14 anos eu falava que eu queria ser ortodontista. E hoje eu sou dentista, sou ortodontista e muito mais, né? Eu tenho outras especialidades que me agregam. Então, assim, as pessoas... É muito fácil a gente se acomodar na nossa zona de conforto. Eu me formei nesse curso, estou ganhando esse dinheiro, estou levando a minha vida. E, gente, a vida passa tão rápido, né? Quando espanta, tu já tá coroa, tu já tá idoso. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? A minha vida passou e eu não fiz aquilo que eu queria fazer. Então, como eu queria ser dentista, me formei em fono, estava com 22 anos, passei 3 anos para começar a fazer odontologia, que foi o tempo que eu passei no meu primeiro casamento. E ali eu dei a minha virada de chave. Falei assim, não, peraí, que eu quero ser dentista, me dediquei para ser dentista e hoje eu colho os frutos. Então, assim, se você quer fazer aquilo ali, não desiste. Não desiste, porque, assim, a Bíblia fala, cuidado com o que tu pensas. A tua vida gira em torno dos teus pensamentos. Então, se tu pensa que vai dar certo, que tu pensa que vai ser grande, que tu vai voar alto, ali pode ter certeza que vai dar certo, porque é como se fosse o universo mesmo que está ali girando a teu favor, associado, né, a um Deus vivo, um Deus poderoso que a gente vive. Eu digo isso, não desistam dos seus sonhos. Legal, que maravilha. Maravilha, doutora. Então, a gente agradece demais aí por você ter topado participar aqui com a gente. Veio diretamente do Maranhão, né? Chegou hoje, foi uma confusão generalizada, porque hoje choveu muito em São Paulo, então foi uma bagunça aqui de manhã, mas deu tudo certo. Foi uma honra tê-la aqui, a gente agradece demais. E agradecemos você também que ficou aqui com a gente até o final do episódio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, se inscreve. Se tiver alguma sugestão, manda lá nos comentários pra gente. E, no mais, esse foi mais um episódio de Terra Vista Talks. Eu sou o Caio Rodrigues, estive mais uma vez aqui com o meu amigo e sócio, Thiago Miller. Foi um prazer aqui ter essa conversa com a doutora Milk. Muito obrigado. Obrigada. E até a próxima. Valeu!